Êxodo capítulo 20. Por um tempo a gente tem que ficar nesse capítulo, uma vez que estamos passando aqui pelos 10 mandamentos, e não dá para passar por eles sem tratar cada um deles, que trazem esses ensinos para nós, assim, preciosos, né? São apenas algumas palavras que expressam o mandamento em si, mas muita coisa a gente pode tirar das palavras dos mandamentos. Nós estamos, portanto, aqui no 5º mandamento, é isso? Confere, dona Ula. Olha, a senhora, olha. Ah, bom. Eu já ia começar tudo de novo aqui, porque a senhora... Muito bem, então, Êxodo 20, versículo, aqui é o 12, né, que nós vamos tratar. Vamos ler juntos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem. Este é o 5º mandamento. E esse mandamento dá início aos mandamentos que se referem ao relacionamento entre os homens. Os 4 primeiros mandamentos diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, mas a partir do 5º mandamento, nós vamos perceber que as ordenanças que contêm esses mandamentos dizem respeito ao relacionamento entre nós. No caso aqui, nós vemos aqui a questão sobre os pais, ou sobre, a gente vai ver que a ideia é bem mais ampla do que a gente pensar exatamente aqui no pai e mãe que nós temos. Muito bem. Alguém já disse isso, a história registra entre os historiadores, que a geração que deixa de temer a Deus também deixa de dar atenção às pessoas idosas. Quando Deus é esquecido num lar, ou numa família, ou numa igreja, ou numa nação, os idosos, entre tantas dificuldades que isso traz, os idosos também deixam de receber a atenção. Então isso é algo que é muito percebido dentro dessa situação. A esse mandamento nós vemos que está ligado aqui uma promessa, tá? Uma promessa. E segundo a gente vê aqui, formulada positivamente essa promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Há uma promessa ligada a esse mandamento. Paulo, quando menciona ele, mais adiante nós vamos passar por isso, ver isso. Paulo menciona, esse é o mandamento com promessa. Nem todos os demais mandamentos não têm promessa, mas este há uma promessa ligada a ele. E conforme esta ordenança, os filhos devem honrar, respeitar, reverenciar, obedecer, reconhecer a autoridade dos pais sobre eles. Segundo esse mandamento, nós devemos reconhecer a autoridade dos nossos pais. É isso que, em síntese, esse mandamento ensina. Nele nós percebemos um cuidado de Deus com respeito não somente aos pais, mas com respeito à velhice. Um cuidado que Deus manifesta através desse mandamento. Esse mandamento certamente já está aqui, porque provavelmente já naqueles dias já havia uma tendência dos mais novos desprezar os que tinham mais idade, por uma série de razões. A própria consciência de quem já tem muita idade, a própria condição física, condição intelectual, condição emocional. Pelo enfraquecimento dessas coisas no homem, a sociedade tende a desprezar, tende a deixar de lado. Naquele contexto, pais, como nós lemos aqui, dizia respeito não somente aos pais sanguíneos,
Mas quando se falava em pais, se referia aos antepassados, se referia aos idosos. Os anciãos daquela tribo eram chamados nossos pais. Era atribuído, pais não tinha o sentido apenas de ser os pais sanguíneos, mas ia mais além essa ideia. Os magistrados eram tidos como os pais. Então toda autoridade, geralmente as autoridades, por respeito, eles chamavam os nossos pais. Então não é questão de ser os meus pais, aqueles que é da minha família, mas os antigos, os nossos pais. Era assim que era visto naquele contexto. Nós vemos que isso não se restringia tão somente à nação de Israel. Isso mesmo antes dos mandamentos já era tido como parte da cultura no Oriente. Vamos ver um texto aqui, lá em 2º livro de Reis, capítulo 5, versículo 13. 2 Reis 5, versículo 13. Alguém chegando lá pode ler aqui. Trata-se de uma história que envolve um comandante aqui do exército do rei da Síria, que ele vai até Eliseu, e Eliseu, ele está doente, ele tem a lepra, e Eliseu então diz para ele o que ele precisa fazer para ser curado, mas ele acha aquilo muito sem sentido, está a ponto de recusar, de deixar, de desprezar o que Eliseu falou e voltar para a terra dele. Mas aí os seus soldados se dirigem a ele. Vamos ver aqui a forma como eles se dirigem aqui a Naamã, que era esse comandante. Pode ler alguém, verso 13. Chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Vejam que eles se dirigem a Naamã, que era o comandante, como nosso pai. Então, quando se falava em pai naquele contexto, não era apenas o meu pai, o pai que vocês têm em mente, sanguíneo, mas qualquer autoridade sobre alguém, às vezes se dirigiam com essa palavra, nosso pai. Então, quando aqui o texto diz honrar pai e mãe, é uma ideia que para o judeu ia além da ideia que nós temos. E além, envolvia isso as autoridades, os magistrados, aqueles que exerciam estavam acima deles dentro de uma questão, às vezes ou seja, de comando, às vezes o próprio patrão, a quem o senhor de um escravo, o escravo se dirigia, meu pai, se dirigia ele dentro dessa forma. Então isso é importante para a gente entender a amplitude desse mandamento. Mas diante das limitações da velhice, que a velhice impõe, como nós dissemos, é possível que já naquele contexto os idosos fossem desprezados. E isso é alguma coisa que nós precisamos ter cuidado com a nossa própria conduta. Às vezes nós mesmos desprezamos, não damos valor, ficamos indiferentes à presença deles. É interessante que às vezes algumas pessoas dentro da própria igreja passa pelos jovens, os jovens às vezes parece que os idosos são transparentes, não cumprimentam, não dirigem uma palavra, não dão uma atenção especial. Isso, a nossa cultura, infelizmente, contribuiu para isso. Nós vivemos num país onde o pessoal se questiona que alguém quando chega, já falam até aos 40, mas 50 anos, a pessoa não consegue emprego. Por quê? É tido como alguém já ultrapassado, já velho para aquela condição. Então a nossa cultura contribui para esse desprezo ao idoso, ou aquele que tem idade. E esse mandamento, como nós dissemos, vai além do que eu pensar apenas em honrar e respeitar o meu pai, mas alguém superior, alguém que exerce uma autoridade. Esse dever de respeito aos pais independe, como alguns imaginam, de serem eles justos ou não. Não é, eu só obedeço meu pai porque ele age assim ou faz assado.
O mandamento não coloca qualquer implicação nisso, não coloca qualquer observação. O respeito deve estar presente porque eles são os pais, porque eles nos geraram. Isso já é razão suficiente para que haja um respeito aos pais. Alguns questionam, mas o meu pai age injusto, tem às vezes adolescente ou outro, às vezes só o pai não agiu com justiça e às vezes não age, mas isso não é razão suficiente para um filho deixar de honrar ou de respeitar o seu pai. O mandamento não contempla aqui, olha, quando seus pais forem bons, quando eles forem justos, quando eles forem assim ou assado, vocês devem honrar os seus pais. Não existe essa observação no mandamento. Deve ser respeitado. Deve ser um mandamento que deve ser colocado em prática. O mandamento não fala dessa qualidade. Assim também no que diz respeito àqueles que estão revestidos de autoridade. Isso é uma coisa muito complicada, muito complicada, porque às vezes por conta da autoridade não ser justa aos nossos olhos, nós entendemos que por conta disso eu devo desrespeitar essa autoridade. Isso é complicado. Parece que a Bíblia escreveu numa época que era para um outro grupo, mas é para nós. Quando Paulo fala a respeito de respeitar as autoridades, ele está falando num contexto em que a autoridade tinha o direito de ordenar a morte de alguém. E é nesse contexto que ele fala sobre o respeito às autoridades. Vamos ver lá, vamos ler dois textos. Primeiro lá em 2 de Pedro 2, 18 e 19. 2 de Pedro 2, 18 e 19. Quem chegar lá pode... Porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, com suas libertinagem. Desculpe, eu acho que o texto está errado aqui, viu? Não é 2 de Pedro, não. Agora encrencou, né? Agora tem que ver se é o capítulo 2 do primeiro livro, mas fala sobre as autoridades e respeito às autoridades independentes delas. Isso, é a 1 de Pedro 2, 18 e 19, tá? Certo, sede submissos com todo o temor ao nosso Senhor, não somente se for bom e cordável, mas também ao perverso, porque isso é grave, que alguém suporte tristeza, sofrendo justamente por motivo de sua consciência para com Deus. Não dá nem para a gente discutir, né? Então não devo lealdade, não devo respeito apenas àquela autoridade que age de acordo com o meu conceito de justiça. A Bíblia vai contra o meu pensamento dessa forma. A Bíblia, ao contrário aqui, o que Pedro está dizendo, e ele está sendo muito claro, devemos ser o quê? Submissos. Sujeitos, com todo o temor ao vosso Senhor. E vejam que esse Senhor aqui não é o Senhor Deus, é um Senhor com letra minúscula. É o Senhor que é a autoridade, que pode ser o meu patrão, que pode ser o presidente, que pode ser enfim. Sede submissos, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Isso é alguma coisa que mexe com que talvez muita gente fala, não, desculpa, mas essa daí não foi o Nelson que escreveu. E pode ter certeza que também não é Pedro, mas é o Espírito Santo, através de Pedro, escrevendo para o nosso ensino.
Porque isto, e ele diz a razão por que nós devemos entender assim, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. É como alguém muito consciente que está sendo injustiçado, muito consciente que está sofrendo e não merece, mas ele fala, olha, eu vou aguentar tudo isso. Você tem que sofrer calado. Vou suportar tudo isso por causa da minha consciência para com Deus. É isso que Pedro está dizendo. Então, às vezes, por que é bom a gente trazer? Para a gente pensar isso não com o autor, mas com os pais. Ah, não, meu pai, minha mãe, não. Se isso você deve a um senhor, que pode ser o seu patrão, que pode ser alguém que exerce autoridade, que pode ser um presidente, você deve se submeter assim, quanto mais a pai e mãe. Mas vamos lá. Vamos ler ainda Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Não adianta, a gente rosna, mas não adianta nada. A Bíblia não... Romanos 13, Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Paulo aqui, se a gente fosse ver, quem eram autoridades naquela época de Paulo? Bom, tinha uma turma que nós conhecemos, tinha Nero, os Césares. Mas Paulo está dizendo que nós devemos o quê? Nos submeter às autoridades. Agora, a gente vai avançando na ideia e vai aprendendo, né? A razão disso, de toda essa sujeição às autoridades, é o testemunho, nosso testemunho diante de Deus, nossa consciência para com Deus. É isso. Então não é porque nós somos ignorantes, não é porque nós somos, não somos inteligentes, não. É por causa da nossa consciência com Deus. Nós não somos habituados a engolir sapo de ninguém. Nós deveríamos aprender a engolir muito sapo nessa vida. Pois não. Os países, por exemplo, que é proibido pregar o evangelho, não pregar, não prever a autoridade. Sim. E não estamos de maneira nenhuma contrariando a palavra de Deus. Por quê? Porque essa submissão, como eu falei, nós estamos avançando na ideia. Nós devemos nos sujeitar, devemos nos submeter, mas vai haver aqui à frente uma restrição. Nós vamos chegar lá. Se eu obedecer a alguém, eu estou desobedecendo a Deus, aí é o ponto em que eu devo dizer, não, agora não. Mas enquanto não se trata disso, permanece os pontos que nós estamos colocando. Nós vamos chegar e vamos falar sobre esse ponto que você tocou, que deve ser contemplado, né? Você tem que catar, eles são superiores a você, sim, quer dizer, que você querer aceitar o que você simplesmente você tem que acatar as ordens. Naquilo que você não ofende a Deus, você deve acatar. É esse o ponto, tá? Muito bem, então vamos lá. As orientações acerca desse princípio de honra aos pais que a Bíblia traz são diversas. Vamos ler alguns textos aqui. Provérbios 23, 22, por exemplo. Sempre que alguém for chegando, gente, vai lendo, que é para nós sermos dinâmicos. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe, quando vier a envelhecer.
Veja só, né? Aqui a palavra do sábio orientando aqui o filho. Então ele está aqui dizendo palavras assim: ouve teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe. Se ele está colocando uma orientação dessa, é porque a tendência naqueles dias, e também hoje, a gente sempre crê que hoje está pior, né? Na nossa ótica, mas é isso. É ouvir o pai, dá ouvidos ao pai. Ouve o que o teu pai pensa sobre o que você acredita, sobre o que você defende. Não desprezes a tua mãe, aqui está aqui, quando vier a envelhecer. Principalmente na velhice, a tendência é a gente desprezar. Isso, todos nós. Ninguém está isento disso. Uma pequena cidade ao lado da minha tem uma comunidade de judeus muito bem enorme. E a gente percebe que existem famílias mais unidas. Você percebe que pai, mãe, filho, todos caminham juntos. Diferenças espirituais. A cultura entende certas coisas bíblicas, quando chega no país como o nosso, é difícil encontrar. As pessoas não entendem. Existe, por exemplo, lá, por exemplo, você não vê. Você vê os pais dos filhos saindo, mudando, vai todo mundo, todos juntos. É uma, né? Eu não sei como é. São aqueles judeus mais tradicionais que usam. Sim. Sim. Mas são os grupos mais radicais. Verdade. Mas o Oriente, geralmente no Oriente, o idoso é mais respeitado. Faz parte da cultura deles, né? A nossa cultura ocidental não faz isso, não é algo que já faz parte da nossa conduta. É algo que nós precisamos aprender. 12 filhos da minha avó estavam todos na casa da minha avó. Todos sábado no pagão. Então faz parte de algumas culturas. Isso é mais para nós, né? A Bíblia extrapola as culturas. A Bíblia é o ensino fundamental, né? Não tem como fugir, independente de ser a minha cultura ou não. É palavra de Deus, né? Fala, Paulo. É interessante isso que o irmão está falando, mas assim, eu observo que criado no interior, né? A gente nem percebe isso. Mas a gente era muito comum a gente ver assim, as pessoas mais velhas também sendo mais respeitadas, não tão forte como a gente vê na cultura oriental. Mas eu não sei dizer se isso é cultura, porque aquilo que se vê na televisão hoje em dia é um pouco cultura. Mas as novelas, os programas, principalmente voltados para o jovem, e até as escolas, que eu trabalho na escola, ensina desde a infância, a criança, o adolescente, a questionar, a perguntar, sempre acredita. Então, o adulto dentro de casa, a criança dentro de casa, ela questiona os pais, vê na novela, na avaliação, mas o adolescente está questionando o pai, a mãe, o professor. E na escola tem muitas tendências, que o professor sabe disso, pedagógicas, que não se tem que incentivar a criança a questionar. E eu, pelo contrário, contra a mão, eu falava para os alunos, não tem que perguntar por que tem que obedecer, porque aqui quem manda sou eu. Você não pode ganhar isso porque você é um déspota, né? Não, questão de autoridade, né? Então a gente vê que existe todo um incentivo para destruir esse respeito, esse temor, né? Essa reverência aos mais velhos. Então, era muito comum. Eu lembro que meu pai, se tiver duas pessoas adultas conversando, você não passa no meio, você não interrompe a conversa de adulto, entendeu? Hoje em dia Era falta de educação. ia no meio da conversa e a mãe dava Mas os tempos estão trazendo essas coisas, né? Fala, pode falar. Meu. Eu gostaria de dizer que a gente percebe na sociedade
a tendência é desconstruir uma cultura que já está estabelecida desde a época que era o homem e mulher se unir e daí formou uma família e vai evoluir, né? Até o dia de hoje. Mas o que se percebe é isso, que há uma desconstruindo aquilo que foi. Isso. Então nós estamos no meio de uma guerra, né? A quem ouvir, se a Deus ou a oposição, né? Esse é o problema que a gente tem que estudar muito para não perder a fé. Mas toda essa mudança faz parte de um sistema que de fato contraria, quer desconstruir na verdade as Escrituras, porque a Bíblia está completamente na contramão do que o sistema vem ensinando e defendendo. Mas é uma luta mesmo, que nós como cristãos temos que fazer o possível para nos preservar, para continuar salgando e não perder o sabor em meio a toda essa novidade que vai chegando. Mas nós já estamos vivendo, a gente já fala nisso, né? Uma crise de autoridade. Em todos os aspectos, né? Uma crise de autoridade. Hoje em dia, alguém que reivindique a autoridade, mesmo ele tendo por direito, ele vai ser questionado. Porque é isso como ele foi falado. A cultura ocidental, nisso que quer mostrar conhecimento, entendimento, cultura no sentido de inteligência, questiona tudo que é colocado, independente de justo ou não. Então nós vivemos uma situação como essa. E é por isso que a Bíblia continua. Olha, é assim. Ainda que para nós isso pareça algo longe, parece utópico, mas é isso que é a verdade, é isso que é o justo, é isso que é a palavra de Deus. E nós precisamos caminhar e preservar nisso. Vamos ver ainda Êxodo 21:15. Botamos lá para o nosso Êxodo 21:15. Pode ler alguém. Seu pai ou sua mãe será morto. Era essa a lei. Lógico que numa cultura assim, o pai ou a mãe vai ser respeitado. A gente fala, mas aí também, a gente fala, tem pais que falam assim, eu quero que o meu filho me ame e me respeite, e não disciplina o filho. Coitado, pobre, se iludiu, ficou enganado. Porque exige amar, é disciplinar, e o ser humano não entende que disciplina e amor caminham juntos. E pais cristãos defendem essa ideia. Não, eu não quero disciplinar o meu filho porque eu quero que ele me respeite. Sem disciplina, deixa então ele crescer do jeito que ele quer, deixa ele à vontade. Depois, quando ele crescer, você vai ver que agora é tarde demais. Deus é um Deus que disciplina, um Deus que ama. Ninguém ama mais do que Deus, e ninguém disciplina mais do que Deus disciplina. Deus corrige ao filho a quem Ele ama. A gente lendo uma coisa dessa, nossa, mas que leitura, né? Quem fez essa participação? E olha que a lei, tá? Era a lei mais justa daquela época, não estou errado, mas eu posso namorar, era muito mais cruel que isso, muito mais injusto. Então, o povo de Deus ainda estava no luto. Tanto é que o Código de Hammurabi já estava lá com o rei Abimeleque quando Abraão passou por lá. Mas Deus está dizendo, olha, e Deus me falou, os povos quando virem a lei que eu estou dando para vocês, eles vão admirar vocês, porque entre esses povos todos, a lei eram eles que faziam do jeito que eles bem entendiam. Mas o povo de Israel estava tendo uma lei dada pelo próprio Criador. Para nós isso, que é absurdo isso. Absurdo é um filho bater num pai ou numa mãe. O que é mais absurdo? Então, a lei de Deus... Mata o pai e a mãe e depois sai no dia Bom, olha, a lei era essa.
Vamos ver o versículo 17 também, desse mesmo capítulo. 17. Que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. É isso, né? Hoje em dia um filho fala o que bem entende. Então a gente vê, havia honrar pai e mãe era algo que é extremamente sério, e era algo que o povo de Deus deveria e deve considerar. Vamos ainda em Levítico 20, versículo 9. Levítico 20, verso 9. Pode falar. Verso 9. Amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será morto. Amaldiçoe seu pai ou sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Então, é óbvio que havia um cuidado, porque nós, irmãos, precisamos de leis para respeitar. Nós necessitamos de leis. Nós precisamos de regras. Pessoas sem regras, pessoas sem lei, vai dar tudo que a gente imagina de ruim. É o que o povo de Israel ouviu sobre as nações que eles iriam enfrentar na terra de Canaã. Eram nações que não tinham leis e nem regras. A prática dessas nações eram terríveis. A prática deles eram abomináveis, porque não havia regra, mas o povo de Deus está dando regra. Esta honra implica em os filhos sustentar e proteger os pais na sua velhice. Não é só um respeito por obediência, mas era um respeito, era uma honra de sustentar os pais na velhice deles. Naqueles dias, hoje em dia já todo mundo reclama do INSS. Naqueles dias nem INSS tinha. Os pais envelheciam, eles não conseguiam mais cultivar a terra para tirar o sustento. Eles não conseguiam mais trabalhar porque tinham que... A realidade é essa, você tinha que trabalhar para produzir. Os que tinham família grande, que tinham filhos, iam conseguir desfrutar disso. Mas se os filhos na velhice deles desprezassem, eles não tinham sobrevivência. E os filhos deveriam sustentar e proteger os pais. Vamos ver um texto lá em Mateus 15, 4 e 6. Mateus 15, 4 e 6. Oi. Agradeço a Deus porque todo dia tinha disciplina. Meu pai, todo dia tomava disciplina. Quem que está falando aí que eu preciso ver quem que é? Todo dia. Resolveu? Melhorou? Mas às vezes é isso mesmo, gente. Vamos lá, 15, 4 e 6. Pode ler alguém? 4 a 6. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que estava acontecendo? Jesus está aqui confirmando o que a lei disse, né? Olha lá, o que a lei dizia? Honra teu pai e tua mãe, quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Jesus está dizendo, olha, a lei é essa. Mas o que os fariseus entraram aí com uma ideia por interesse? Que quando chegava na velhice dos pais, os pais, né, eram idosos, aquilo que os filhos, eles cobravam de que os filhos sustentassem o quê? Os sacerdotes.
Mas eu tenho que dar para o meu pai. Não, mas você está fazendo para Deus. Então eles entravam com uma ideia contrariando aquilo que a Bíblia diz. Olha, você deve, né, cuidar, honrar seu pai e sua mãe. Mas eles diziam, se alguém disser a seu pai e sua mãe, aquilo que eu vou dar para você, eu não vou dar. Eu vou oferecer lá no templo. Ele estava o quê? Ferindo os mandamentos. E Jesus está dizendo, ninguém vai honrar a Deus, ninguém vai, ele diz aqui, jamais honrará seu pai e sua mãe aquele que faz isso. Ou seja, é direito do pai e da mãe receberem o cuidado e a proteção dos filhos. Vou deixar meu pai e minha mãe sozinho porque eu tenho que ir para a igreja. Parece uma ideia bonita. Depende da condição do seu pai e da sua mãe. Se a condição deles exige sua presença, você não tem justificativa por deixá-los sem a sua presença e ir para uma igreja. Por quê? Porque o mandamento, antes de tudo, o mandamento diz que você deve honrar seu pai e sua mãe. Agora eu também posso, lógico, existe o outro lado. Eu começo, não vou para a igreja porque eu vou ficar cuidando do meu pai e da minha mãe. E meu pai e minha mãe não precisam tanto desse cuidado. Aí quem está usando a situação sou eu. Então tem que haver o quê? Discernimento. Você tem que saber o que você está fazendo, se você está sendo justo para com Deus ou não. Para os homens, os argumentos são argumentos. Diante de Deus, Ele sabe a motivação do meu coração quando eu tomo algumas medidas. Então, nós precisamos saber discernir isso. O nosso coração é enganoso. Nosso coração, ele engana até a gente. Eu tenho que desconfiar das minhas intenções. Eu tenho que desconfiar das minhas boas intenções. Se as minhas boas intenções não é porque me traz algum benefício, me coloca numa condição mais confortável. E às vezes nós usamos disso com respeito a esse respeito e honra que eu devo a pai e mãe. Alguém ia falar alguma coisa? Perdão. Tenho certeza, tenho impressão que na legislação brasileira tem alguma coisa sobre isso, que o filho tem que sustentar o pai na velhice. Não, eu estou falando isso, porque uma vez eu estava lendo alguma coisa a respeito, e a minha filha estava perto, e ela acabou comigo, vou ter que sustentar. Eu lembro disso, mas me lembro. Mas O que acontece? Os filhos que não fazem isso, quem que tem que reivindicar são os pais. E os pais não fazem nada, não quer me dar e não fazem nada. Então, não é cumprido. O sujeito que começa a frequentar a igreja, começa a aprender, começa a entender, ele sabe exatamente quando ele está certo e quando ele está errado. Então, quando ele dá uma dessa para explicar para o meu pai, ele está sabendo do meu pai. Se é esse o caso, ele tem consciência. Não, ninguém. Lógico. Ninguém. Ninguém é que às vezes só o fato de conseguir convencer os outros já satisfaz a gente. Mas é isso mesmo, é provável, é muito provável que na legislação brasileira tenha realmente leis, tenha algumas coisas que defendem os pais, os idosos e tudo mais, né? Até as crianças, a gente vê que a lei proíbe que as crianças passem necessidade e estão passando, então todos têm direito a isso. Mas ninguém desfruta, mas lá a nossa Constituição diz que todos têm direito. Então, essa questão dos direitos, na verdade, né, cabe aos pais. Às vezes nós pais não ensinamos os nossos filhos a nos respeitar. Às vezes é um problema isso. Às vezes os pais estão sofrendo, mas nós não ensinamos nossos filhos. Tudo é para você. Tudo, ó filho. Tudo. E nós não paramos. Olha, filho, você precisa aprender também que não é só você. Tem outras pessoas. Né? Nós não ensinamos, nós não levamos, por exemplo, estava dizendo um dia desses aqui,
Sabe, nós, acho que eu comentei, não me lembro quando eu comentei isso, mas eu comento tanta coisa. Mas olha, nós, por exemplo, levamos nossos filhos para visitar um asilo. Quem pega? Filho, hoje é domingo, hoje é sábado, eu quero que você venha comigo que eu vou levar você para visitar um asilo. Vai, leva ele para visitar um asilo, para ele dar atenção para os velhinhos, para ele ver alguma coisa que de repente possa trabalhar na mente dele. Leva o seu filho para um lugar onde tenha a pobreza, para ele ver também que às vezes as reclamações que ele tem lá em casa, quando ele vai comer uma coisinha, ele vai lá ver, filho. Nós não ensinamos, nós criamos nossos filhos de um jeito, e quando eles reagem do jeito que nós criamos, nós falamos, mas o que está acontecendo? É aquilo que você semeou, tá? Agora cresceu, tá aí o fruto do que você plantou. Nós nem sempre nós temos esse cuidado. Nós não pensamos nos nossos filhos lá na frente. Nós vamos criando ele hoje, justificando tudo, justificando ele diante das pessoas, não permitindo que ninguém repreenda os nossos filhos. Olha, quem repreende meu filho sou eu. Vai lá. O meu filho veio reclamar que alguém deu uma bronca nele, eu vou lá, opa, vem aqui, o que houve? Vai fazendo. O dia que seu filho crescer e ele se crescer contra você, aí é tarde demais. Se você ainda reconhecer, você vai se arrepender, você vai chorar, vai ficar triste, vai falar, Deus me perdoa. Senão nem isso você vai se dar conta. Então nós precisamos aprender. As nossas crianças, temos um monte de crianças aqui na igreja, e é triste, se às vezes você for falar com o pai que seu filho está dando trabalho lá, é capaz do pai ficar aborrecido com isso, vem falar com alguém, olha, poxa, meu filho lá, eu não sei, é uma questão da gente rever, repensar, considerar como é que a gente... Mas tem de tudo, tem de tudo em todo lugar. Mas fica para nós pais, eu já tenho meu filho grande, mas tem minhas netas. Fico só dizendo, só enaltecendo, ela é gente, precisa ser educada, ensinada, disciplinada, corrigida, como qualquer criança. Fala nisso, sua neta Vou dar uma bronca nela então, para ela não se acostumar só. Eu só estava lembrando que na nossa comunidade, lá em Santos, a gente, bem jovens, nós todos os domingos nós íamos no bar evangélico, que era lá na Silva Jardim, né? E a gente ia cantar com os velhinhos, visitava os quartos, tudo. Era um trabalho da igreja também. Isso, gente, faz muito bem. Faz bem pegar as crianças, levar para visitar os velhinhos, abraçar, beijar. Sabe, é uma gotinha, mas é uma gotinha que você pode jogar mais gotinhas e aquilo tem um resultado importante lá no futuro. Mas às vezes nós não temos tempo para isso. E aí os nossos filhos, aí um dia quando a gente ficar velho, eles vão olhar para a gente com desprezo. Ele vai falar, o que foi? Onde foi que eu errei? Quanta coisa eu podia ter feito, ensinar eles a valorizar, mas eu ensinei muito bem. Mas o respeito e obediência aos pais ou às autoridades, de modo algum deve preceder o dever de obediência e honra a Deus. E esse é um ponto muito importante, né? Muito importante. Precisa de muita sabedoria.
né? Muita sabedoria. Vamos ver um texto, é apenas um exemplo, mas muitas situações podem necessitar de discernimento para você saber como agir. Aqui é uma delas, talvez a gente fale, mas aí é óbvio a situação, mas vamos lá. É Atos 5, 29. Vejam que o mesmo Pedro, que defende que tem que ser submisso às autoridades, sejam elas cordatas ou perversas, nesse momento ele desobedece à autoridade. Porque nesse momento a autoridade a quem ele deve submissão exigiu dele alguma coisa que não agrada a Deus, que contraria a vontade de Deus. E esse então é uma das razões pelas quais nós podemos resistir. Pode ler alguém João 5, 29 então, aliás, né? Atos. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vejam só, eles tinham sido orientados a se calar, parar de falar de Jesus, parar de anunciar o nome do Senhor ali naquela cidade. E eles diziam: olha, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Isso é um princípio. Se a minha obediência a alguém implica em eu estar desobedecendo a Deus, então eu posso, com a consciência tranquila, dizer: sinto muito, eu não posso acatar o que você está dizendo, embora você exerça autoridade. É esse o ponto. Só que nem sempre as coisas são tão claras. Nem sempre é tão evidente, como está aqui, que aquilo contraria a Deus. Então nós precisamos ter discernimento, ter sabedoria, precisamos conhecimento da palavra, ter intimidade com Deus. Ou seja, quando uma ordem paterna ou de qualquer outra pessoa que exerça autoridade sobre nós fere a nossa consciência para com Deus, é preciso reagir, porém não sem prudência, bom senso e sabedoria. Não adianta agora ele pediu para eu fazer alguma coisa contrária a Deus, eu vou responder, agora eu posso ser bruto, agora eu posso rodar a baiana, não. Não é, agora me enchi da razão. Não. Continuamos sendo cristãos. Mesmo a nossa reação, é importante que sempre dentro do possível, lógico, seja uma reação prudente, sábia, dentro do possível, cordata, de uma forma pacífica, mas não significa que nós não tenhamos que tomar posições mais duras à medida que a ordem seja também dura. Digamos que no nosso país, que nós temos a liberdade de falar do Evangelho, amanhã o governo mude tudo, agora não pode mais. Como que não ficar? Nós vamos ter que reagir. Vamos ter que contrariar essa situação. Então, é preciso saber como reagir, como lutar, como defender os nossos direitos, né? É interessante, né? Apenas vou encerrar com essa passagem. Certa vez, está lá em Marcos 3, versículo 20, Maria e os irmãos de Jesus, eles estavam, aspas, preocupados com Jesus, porque Jesus e os discípulos diz aqui que não tinham tempo para comer. Então eles pensaram, né? É o que Marcos registra, que Jesus estava fora de si, e foram até onde Jesus estava. Jesus estava numa casa cheia de gente, eles não tinham como chegar até Jesus. O que eles fizeram? Maria
e os demais falaram para alguém: vai lá e fala para Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estão aqui, querendo falar com ele. E eles foram lá, né? Olha lá, está o texto lá, Marcos, pode ler alguém, 3, 20, 21, pode ler alguém. 20. 3, versículo 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão acudiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Ok, eles vão lá, então vai a mãe, né? Aí chega no 30 e 35. 31 a 35, pode ler alguém. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, olha, o mais importante é vocês que estão aqui, o mais importante é aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, e era a mãe, mas ele estava ali cumprindo a vontade de Deus. A mesma coisa aconteceu quando ele tinha 12 anos, lembram? Que eles foram numa romaria para Jerusalém. Quando voltou Maria e José, cadê Jesus? Ficou em Jerusalém. Aí quando chegou lá, Maria como que deu uma repreendida em Jesus, né? Vamos ver isso? Deixa eu ver aqui se eu anotei aqui o texto. Acho que é Lucas 2,48. Lucas era mais curioso. Coitado, depois de tanta pesquisa, chamam ele de curioso. Então vamos lá, Lucas 2, versículo 48. Logo seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, amigos, estamos aqui. Filho, você não percebe? Você não percebeu que... Por que você fez isso com a gente? Né? Olha a resposta dele, versículo 49. Né? Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Ou seja, ele tinha uma ordem, ele tinha uma missão que estava acima das outras autoridades. Então, estamos dentro daquele princípio: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então nós precisamos, com discernimento, com prudência, compreender essas coisas. Não adianta a gente agora pegar, agora descobrir a fórmula como eu vou. Não é isso. É ter discernimento. Surgem situações que você se vê claramente entre fazer a vontade de Deus ou você deixar de fazer a vontade de Deus e agradar alguém. Aí você lembra esse princípio, peraí. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. E aí vem N situações corriqueiras do dia a dia que pode envolver a sua vida, que esse princípio pode ser aplicado com sabedoria, com discernimento. Então, o mandamento permanece. Devemos honrar pai e mãe e com a promessa de que, para que se prolongue os nossos dias na terra, mas existe esse princípio: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Muito bem, fala. E essa passagem de Jesus também essa ideia de sabedoria, o discernimento, porque depois disso Jesus voltou os pais. Sim, para Nazaré, onde eles moravam. E o versículo registra aqui, 58, desceu com eles para Nazaré, e era Jesus. Exatamente. A minha submissão a alguém não significa que eu vou desconsiderar agradar a Deus.
Isso tem que caminhar junto. A minha submissão às autoridades e a minha obediência ao Senhor não pode entrar em conflito. É isso mesmo. Para encerrar, portanto, o cumprimento deste mandamento requer bom senso, aplicar esse princípio requer bom senso para discernir quando não obedecer aos pais ou qualquer outra autoridade se constitui em honra a Deus. E quando honrar a Deus significa exatamente não se submeter a essas autoridades. Precisamos ter o discernimento. Mas isso não para aqui. Isso não para aqui. Por quê? Porque há uma promessa. Não diz? Aqueles que obedecem terão vida longa, longevidade. E aqueles que são obedientes e por alguma razão morreram. E aí? Então a semana que vem nós continuamos falando um pouco ainda sobre esse mesmo mandamento, porque precisamos discernir essas coisas, Obedecer pai e mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E quando, até um judeu estava lendo um livro hebraico, e o autor conta, quando ele trata esse mandamento, ele fala assim, que um rabino ficou com a sua fé abalada quando ele, em relação a esse mandamento, ele viu que um filho, ao obedecer ao pai, ao subir uma escada para pegar 2 pombos que ele pediu, o filho caiu e morreu. E aí ele ficou, e agora? Obedecer aos pais, longa vida. E agora? Então nós precisamos tratar alguns aspectos ainda sobre esse mesmo mandamento. Semana que vem, se Deus quiser, tá bom?